Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia, mais uma semana. E hoje eu quero tratar com vocês a respeito, fazer uma breve, alguns comentários, uma correção a respeito do exercício dos fenômenos que ocorrem ou teorias que surgem com uma nova Constituição. Eu passei para vocês uma atividade, um exercício, vocês encaminharam para mim, todos, se não todos, colocaram, né, a mesma resposta, foram na mesma linha, mas eu quero trabalhar aqui com vocês, fazer uma explanação, uma explicação, para que dessa resposta, alguns comentários, para que fique muito claro e fixe o ensino, fixe o aprendizado a respeito daquelas três teorias a respeito das normas constitucionais das normas pré-constitucionais, que faz com que surja aquela tal teoria da recepção, da desconstitucionalização e da repristinação. É em razão do direito pré-constitucional, ou seja, do direito existente anterior à nova Constituição, é que surge ou que surgiu as teorias que vocês estão estudando. Bom, o exercício ele traz uma situação onde, em 1975, o presidente da República, valendo-se de uma espécie normativa chamada de decreto-lei, edita, traz a possibilidade, trata de um tema, usina nuclear. Veja, para responder a primeira questão, que era o decreto do presidente, editado em 1975, à luz do texto constitucional atual, ele é válido? Bom, para responder essa pergunta, sabendo aquilo que vocês estão escrevendo, é preciso tratar um pouquinho sobre o processo legislativo brasileiro. O artigo 59 ele traz quais são as espécies normativas que existem no direito brasileiro. E essa espécie normativa, chamada de decreto-lei, não existe mais. Ela não foi trazida, ela não foi colocada no texto constitucional como uma espécie legislativa por opção do legislador constitucional de 88. Ele traz todas as espécies, mas essa espécie ele deixa para trás, de modo que os decretos-leis vigeram ou existiram até 4 de outubro de 1988. Então, se você for buscar essa espécie normativa, você vai encontrar ela só até outubro de 1988. Então, não existe mais essa espécie normativa chamada de decreto-lei. E as usinas nucleares, aqui no nosso caso, elas foram tratadas por essa espécie normativa. E a pergunta é, o decreto do presidente da República, ou seja, o decreto-lei, que foi a espécie normativa da época, ele é válido? A resposta é sim. E sim por quê? Veja, no estudo do direito pré-constitucional, nós estamos verificando se esse decreto-lei, se essa espécie normativa, ela foi recepcionada ou não pelo direito constitucional atual, pela Constituição de 88. E a resposta é sim, ela é constitucional, ou o decreto é constitucional, na medida em que o direito brasileiro não admite a chamada inconstitucionalidade formal superveniente, ou seja, todas as normas infraconstitucionais posteriores à Constituição, elas devem obedecer rigorosamente o devido processo constitucional legislativo. O devido processo constitucional legislativo, ou seja, não pode pular nenhuma etapa, não pode haver vício de natureza formal, seja ele de natureza formal subjetiva, objetiva ou objetiva. Na elaboração, o Congresso Nacional, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, a
Câmara Distrital, todas essas casas legislativas do Brasil não podem deixar de observar o chamado processo legislativo constitucional, as etapas de elaboração da lei, desde aqueles que são legitimados a iniciar o processo legislativo, como propriamente cada assunto que é delimitado pela Constituição para ser tratado por um ente da federação, ou seja, um assunto que é de competência exclusiva da União, não pode ser abordado, não pode ser tratado por lei, por exemplo, por um ente estatal, por um ente federado estatal ou pelo ente federado municipal. Um assunto que é de competência exclusiva da União não pode ser tratado pelo município, como, por exemplo, em questão de trânsito, e assim por diante. Então, essa inconstitucionalidade formal superveniente, ela não é possível. Ou seja, presume-se que todas as leis, já há essa presunção de que todas as leis que são sancionadas, paira sobre elas o princípio da constitucionalidade. E elas vão, ao longo do tempo, quando sendo aplicadas, quando sendo concretizadas, vai sendo verificado e aferido, no caso concreto, eventual inconstitucionalidade. Bem, então a pergunta é, o decreto do presidente, à luz da Constituição, ele é válido? Sim, ele é válido. Por quê? Porque o direito constitucional brasileiro não admite a inconstitucionalidade formal superveniente. Como se trata de uma norma de 1975, ou ela foi recepcionada ou ela foi revogada. Então, sobra examinar o conteúdo dessa norma. Bom, formalmente, nós já sabemos que o assunto usina nuclear, em 1975, foi tratado por uma espécie normativa que existia à época, que era o decreto-lei. Portanto, válido. O tema usina nuclear, ele é competência do presidente da República abordar? Sim. Confere com o nosso texto constitucional? Sim. É atribuição do presidente da República tratar de usinas nucleares? Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, no aspecto material, no aspecto do conteúdo da lei, está perfeito, compatível com a nossa Constituição. Quanto à espécie normativa, nós já disse que não, porque não existe mais essa espécie normativa decreto-lei. Mas o conteúdo usina nuclear tratado pelo presidente da República, sim, correto. Então, essa espécie normativa, ela é válida porque ela foi recepcionada. A segunda questão é, o atual presidente, ele pode, por decreto presidencial, alterar a usina nuclear do município de Ubá para outro município, no caso aqui para Caldas? A resposta é não. Por quê? Porque essa espécie normativa decreto-lei não existe mais e o artigo 225, parágrafo 6º da Constituição, diz que as autorizações, né, que tratam, né, ou o tema usina nuclear, ele só pode ser tratado por lei federal. Ele só pode ser tratado por lei federal. Logo, vai exigir aí, então, a manifestação do Congresso Nacional. Se é uma lei federal, o presidente da República ele pode dar início a esse projeto de lei que tem que passar pelas comissões, tem que passar pelas respectivas, né, do Congresso Nacional, para então ser convertido em lei. E lei federal, ou seja, uma lei ordinária, que está lá listado no artigo 59. Cristian, mas eu já vi o presidente, essa espécie normativa decreto. Não confundam decreto-lei com decreto. O presidente da República, a atribuição está lá no artigo 84, ele pode regular temas, ele pode regulamentar assuntos via decreto, mas ele não pode tratar de nenhum tema por decreto-lei, porque essa espécie normativa não existe mais. Quando o presidente ele deseja
tratar de algum assunto, abordar algum assunto por meio de lei, ele utiliza então a espécie normativa medida provisória, que veio aí substituir aí o decreto-lei. Portanto, em relação à segunda pergunta, a resposta é não. Não, por quê? Porque o presidente da República não pode tratar do tema usina nuclear por meio de decreto, só por meio de lei federal. E isso significa que ele, querendo fazer isso, seria necessário deflagrar um processo legislativo por meio de um projeto de lei, encaminhá-lo ao Congresso Nacional e lá haver todo o debate, volta então para o presidente da República para sancionar ou vetar. Tudo bem, pessoal? Então, ficam aí as considerações a respeito dessas duas perguntas daquele primeiro exercício. Bom, comecei a falar com vocês a respeito das normas constitucionais e disse para vocês que as normas constitucionais, elas são classificadas de acordo com o grau de aplicabilidade, de acordo com a densidade do conteúdo dessa norma. Não podemos deixar de esquecer que todas as normas que estão na Constituição, não importa se formais ou materiais, de conteúdo formal, de conteúdo material, todas elas, se estão dentro da Constituição, elas são normas constitucionais, são normas jurídicas constitucionais. Não importa se de conteúdo formal ou material. O nosso estudo aqui diz respeito à densidade, à aplicabilidade, se essas normas ou se todas as normas da Constituição elas estão prontas para serem aplicadas em casos concretos. Bom, e falei para vocês que não, a resposta é não. Nem todas as normas estão aptas para produzir todos os seus efeitos, os efeitos desejáveis pelo legislador. Daí essa classificação de normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Bom, ao ler a Constituição, você vai perceber que há muitos conceitos, há muitos assuntos, há muitos temas onde há uma abertura, há um grau semântico maior que permite que o intérprete da lei, ao dar concretude a ela, faça uma interpretação de acordo com os tempos atuais e de acordo com a conveniência política do momento. Isso faz parte das regras jurídicas constitucionais. Não há nenhum erro, não há nenhuma falta nisso, mas sim uma opção do legislador constitucional, não só brasileiro, como do mundo inteiro, permitir essa abertura das normas constitucionais, exatamente para que, no momento da sua aplicação, no momento da sua concretude, possa ter essa possibilidade de interpretá-la de acordo com o momento, né? Embora o nosso constitucionalismo atual, ou para o constitucionalismo atual, todas as normas são auto-aplicáveis. Mas no dia a dia, nas situações práticas, elas nem sempre gozam dessa auto-aplicabilidade ou auto-execuibilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem aí o artigo 5º, inciso 47, que trata da pena de morte, o legislador constitucional ele deixa expressamente, ele proscreve, ele proíbe de forma clara a pena de morte, exceto em casos de paz. Esse tipo de sanção, pena de morte, ele é vedado. Não há margem de dúvida, não há margem de interpretação, de modo que ao ler, você ou eu ou qualquer pessoa mediana vai conseguir aferir, vai conseguir interpretar que a pena de morte ela é proscrita, ela é proibida no direito brasileiro, exceto em caso de guerra declarada. Então não há espaço ou muito espaço para que haja interpretações. Um outro caso, por exemplo, quando você pegar lá o artigo 73 da Constituição, ele traz que o Tribunal de Contas ele é composto por 9 ministros. Também não há espaço, não deixa dúvidas de que
de interpretação em relação a esse tipo de assunto. Olha, o Tribunal de Contas é composto por 9 ministros e ponto final. Acontece que nem todos os temas, nem todos os assuntos, eles são fechados, têm uma abertura semântica fechada como essa. Pelo contrário, outros temas trazem uma abertura que permitem que o intérprete faça, né, a interpretação, que aquele que vai aplicar a norma faça uma interpretação dando uma densidade para aquele instituto, para aquele assunto, né, da sua aplicação dentro de um processo. Olha só, diz o artigo 3º da Constituição Federal que um dos fundamentos do direito constitucional é assegurar, vou pegar aqui, espera aí só um pouquinho, vamos lá, artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos. Promover o bem de todos. Olha só, como eu consigo isso? O que seria promover o bem de todos? Então veja que a abertura semântica desse instituto, dessa norma constitucional, ela é maior, ela é aberta a promover o bem de todos, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como é que eu faço isso? Como é que eu implemento? Como é que eu dou concretude a esse dispositivo constitucional? Um outro assunto que traz essa possibilidade de abertura é o artigo 5º, inciso 54, quando diz que o Estado ele tem que assegurar a todos o devido processo legal na situação dentro de um processo. Veja, qualquer pessoa que está sendo processada, ou até mesmo o autor, né, as partes dentro de um processo devem obter do Estado a tutela jurisdicional do chamado devido processo legal. E o que é o devido processo legal? Então, isso tudo vai ser constatado e dado concretude o devido processo legal, respeito a todas as etapas do processo, produção de provas, ampla defesa, em que momento eu vou me manifestar, eu autor, eu réu, tudo que for produzido dentro do processo, eu vou ter prévia ciência, todas as decisões proferidas dentro do processo, elas devem antes, né, de ser decididas, deve permitir que as partes externem suas manifestações. Tudo isso faz parte do jogo chamado devido processo legal. E quando isso não é observado, há uma violação clara do texto constitucional. Mas percebam que a Constituição não traz um conceito para nós do que é o devido processo legal. Isso vai ocorrer quando essa norma for aplicada no caso concreto e as partes forem observando dentro do processo essa regra constitucional chamada devido processo legal. Portanto, pessoal, quando a gente fala em normas constitucionais, eu tenho que ter sempre em mente essa classificação, que nem todas estão prontas, nem todas estão aptas para produzirem os efeitos desde a entrada em vigor. Daí surgir essa classificação de normas de eficácia plena, prontas, aptas, produzem efeitos desde a entrada em vigor, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. Ou, como alguns autores trazem, normas auto-aplicáveis ou de auto-execuibilidade, ou seja, são execuíveis, eu vou aplicá-las dentro de um caso concreto desde a entrada em vigor. Repito, nem todas as normas estão prontas para serem aplicadas dentro de um caso concreto, daí muitas delas dependerem de uma norma infraconstitucional para dar complemento ou para complementar o significado dessa norma constitucional e aí, assim, permitir a aplicação dentro de um caso concreto. Tá joia, pessoal? Fique com Deus, forte abraço, espero que